A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Sou o pastor Sérgio Severo, o canal tá bom, mas pode melhorar. Desde já deixe seu joinha, seu like, compartilhe nosso vídeo para a glória de Deus. Mas irmãos, hoje nós vamos nossa pequena reflexão para a nossa meditação. Graças a Deus, né? Que o Senhor possa abençoar na sua vida. Lembrando aqui, certa feita, ainda na minha adolescência ainda, morava em Caxias do Maranhão, quando saía lá meu irmão, o Celso, né? Eu quero aqui esse canal, de hoje, homenagear o meu irmão, Celso, né? Celso Severo. Eita, glória, aleluia, Jesus. Porque muitas vezes nós deixamos para homenagear alguém quando depois que morre, depois que falece, né? Mas às vezes está vivo e a gente passa batido, né? E deixamos a desejar isso, né? A gente tem que muitas vezes, quando está vivo, né? Homenagear. Por que eu quero homenagear o meu irmão, né? Talvez ele nem se lembre, né? Quando nós tínhamos uma faixa de uns 10, 8 a 9 anos, por 10 anos mais ou menos, para essas datas aí, adolescentes ainda, meio criança, adolescente aí, nós saímos para buscar bambu, ou seja, aquelas talinhas de buritirana, para fazer gaiola, né? Era eu, ele, né? E mais outro abençoado lá, né? Que era conhecido como goiabão, né? Só que tinha um lago assim de uns 3 metros para atravessar esse lago, né? E esses 3 metros, irmão, pensa um trem fundo, irmão. E sempre você sabe como é as pessoas, que é a competitividade, né? Quem quer chegar primeiro e tal. E de repente nós fomos lá atravessar esse lago. E ao atravessar o chamado Goiabão, lá o primeiro, que é o cara altão, né? O mais alto, né? Ele chegou primeiro. O meu irmão Celso, ele tem, né, potencial, e tinha potencial lá, né? Chegar primeiro do que qualquer um de nós. É o abençoado, tinha como, né? Só que ele viu, por um detalhe, ele preocupou comigo e eu mergulhar, e lá era muito fundo, 3 metros, porém era fundo. E eu era mais pequeno, menor, né? E qualquer fundo dele me afundava, né? E ele se preocupado. E ele não passou de mim. Ele ficou por trás de mim nadando e observando. E um detalhe que quando eu achei que estava no seco, né? Que eu estava pertinho da beirinha, muito perto mesmo. Aí eu deixei de nadar e eu botei o pé no chão, não achei o chão. Era pequeno, o trem era fundo, não achei o fundo. Irmão, ele deu só um empurrão assim em mim, assim, ó. Tchá. Um empurrão foi suficiente para chegar do outro lado. O que nós aprendemos com essa pequena reflexão, esse testemunho simples, né? De uma homenagem ao meu irmão, Celso Severo. Por quê? Muitas pessoas hoje em dia até estão perto de chegar, mas um empurrão é importante. Muitas pessoas estão até morrendo na beira da água, até morrendo na beira, ou seja, perto da linha de chegada, mas está morrendo por falta de um empurrão. Por quê? O Celso podia chegar, ele acelerar e chegar primeiro do que até o próximo outro rapaz, mas não. Ele se preocupou comigo e ele deixou de chegar por último, chegou por último, mas só que detalhe, chegamos juntos lá, cheguei lá, ele chegou vivo, cheguei vivo, né? Graças a Deus, né? E muitas pessoas, muitas vezes quer chegar primeiro, mas não se preocupa quem ficou atrás. Se vai morrer, se não vai, se vai passar, se não vai, se vai chegar, se não vai, quer chegar, né? E ele não se preocupou de chegar primeiro. Ele preferiu chegar ali, todo mundo ali vivo para a glória de Deus. E essa homenagem eu faço a ele, né? Graças a Deus, porque através dele se cumpriu uma promessa na minha vida, né? Hoje sou o pastor Sérgio Severo, né? Aqui do Ministério Madureira, para onde glória ao Jesus, né? Do Conomad, né? Do estado de Goiás, como também nacional, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, né? Se cumpriu uma promessa que meu pai falou, né? Mas por causa de um empurrão, né? Hoje eu sou pai, né? Graças a Deus casei, graças a Deus tenho uma esposa abençoada, me chamada Sara Severo, né? Como também tenho filhos lindos e abençoados, graças a Deus, 3 filhos abençoados, né? Todos pai, todos mãe, né? E temos netos e lindas, abençoados e lindos, abençoados, né? Isso através de vocês, por causa de um empurrão. Muitas vezes um empurrão, tem uma geração que ainda precisa de um empurrão.
E essa é uma geração que precisa nascer, uma geração que precisa crescer, uma geração que precisa, ou seja, ter um auxílio, ter um apoio, um empurrão é o importante na vida de alguém. Quando você empurrar alguém, ou seja, não se preocupa, ou seja, se você vai muitas vezes, eu vou ficar para trás, eu vou morrer, eu vou ficar, irmão, eu não vou chegar primeiro, irmão. Hoje eu homenageio o meu irmão, porque esse empurrão foi o suficiente para que hoje eu possa estar aqui contando esse testemunho, né? Era para ter morrido, e eu estava morrendo afogado naquele momento. Eu estava, faltou fôlego naquele momento na minha vida, faltou fôlego, eu sem respirar e saber o que fazer. E ele chegou ali com o empurrão. O meu irmão não passou de mim, o meu irmão não foi na frente, e ele tinha potencial e tem potencial, mas ele ficou para trás para esperar se eu ia realmente atravessar, conseguir passar. Se preocupou comigo. Às vezes, irmão, a gente se preocupa tanto com as pessoas lá fora, né? Lá fora, distante. Honramos as pessoas tanto lá fora, né? Mas às vezes tem tantas pessoas que estão pertinho de nós, pessoas que precisam de um empurrão para chegar lá no final. Precisa de você, ou precisa mesmo de um abraço, de um companheirismo, de ouvir, ou uma palavra de Deus, uma palavra abençoada. Às vezes Deus quer usar você e às vezes você se preocupa tanto em chegar primeiro, né? Tanto de eu vou chegar primeiro no pote, eu vou chegar do outro lado da linha. E às vezes um irmão está precisando apenas um empurrão. Que esse empurrão seja para o sucesso da vida de alguém. Que esse empurrão hoje seja para o crescimento da vida de alguém, né? Hoje eu tenho muitas almas para Jesus, netos espirituais também para Jesus, bisnetos, netos e bisnetos para Jesus, né? Que a gente tem filhos na fé para o negócio de Jesus, né? Por causa de um empurrão. Por causa de um empurrão, muitas vidas foi salvo. Por causa de um empurrão, muitas vidas, gerações, ou seja, nasceu uma geração. Primeira, segunda, terceira, nasceu a geração por causa de um empurrão. Então, quando você for empurrar alguém, seja um empurro, irmão, para frente, não para trás. Não pise em alguém, não machuca ninguém, ou seja, mas seja essa pessoa abençoada, irmão. Às vezes se preocupa tantos, né, em chegar primeiro, né? Tantos assim, né, em ganhar, é uma competitividade, sei lá, mas esquece de abençoar alguém, irmão. Abençoa alguém, empurra alguém que possa direcionar para frente, para que ele possa contar também esse testemunho também. E eu quero homenagear o meu irmão Celso, viu? E essas palmas para você, meu irmão Celso. Muito obrigado. E o Senhor Deus te abençoe. Detalhe, no dia que eu aceitei Jesus, nós fomos juntos atrás junto com ele na época, né? Lá na igreja Batista, na praça lá, tá lembrado? Lá na praça, meu irmão, do Marabá do Pará, né? Vamos lá, foi por um empurrão, né? Foi no embalo, né? Mas graças a Deus, teve Jesus aquele dia, você estava comigo naquele dia aqui, o Senhor Deus abençoe a sua vida, meu irmão, viu? E a todos que ouviram essa mensagem também, honra seu irmão, honra aquele que está ao seu lado, irmão, honra aquele que está ali te empurrando para frente, te direcionando para frente. E assim eu falo ao Celso, meu irmão, que eu me dei uma oportunidade, como tem outras pessoas que precisam de uma oportunidade, né? De um empurrão. Então, quando você for empurrar alguém, irmão, empurra para frente, empurra que ele possa ali desenvolver, crescer e viver, não para morrer, não pise em ninguém, né? Ajuda alguém que está precisando. Às vezes você ajuda tão lá fora, muitas vezes precisa lá, que ele vai estar ao teu lado, irmão, e você não tem força, não tem coragem para honrar, não tem força para amar, nem para empurrar para frente, mas empurrar para trás, porque com medo de tomar o seu lugar, com medo de chegar nas frentes de você. Não pensa isso não, irmão. Faça isso não. Honra alguém que precisa, viu? Deus abençoe. A Bíblia vai falar lá em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 30, vai falar assim, ó, eu honro os que me honram, né? Honra o Senhor. Honra os que me honram. Quando você honra os que honram, ou seja, Deus vai honrar você também. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.